Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição do VariCAD 2016 e o tópico desta lição chama-se Operações Booleanas. Antes de vos passar a mostrar o que são estas operações booleanas, gostava de vos dizer que estas operações só podem acontecer quando os sólidos que existam na nossa área de trabalho possuam volume em comum ou pelo menos uma face em comum. E dito isto, tenho que vos explicar que existem três operações booleanas básicas, que são a adição, a subtração e a interseção. Vou fazer aqui dois sólidos muito simples, portanto, basicamente dois cubos, para vos exemplificar estas operações básicas. Vou fazer este sólido até de outra cor, para que se possa ver melhor o que quero mostrar. Podem ver que tenho aqui dois sólidos, um azul, outro vermelho. Então tenho as minhas operações booleanas sob o menu Objetos, Operações Booleanas, aqui estão elas, existem várias. E estão aqui também definidas nesta barra de ferramentas. Portanto, vou recorrer aqui à barra de ferramentas para vos mostrar o que é importante sobre este tópico. Então, a primeira operação booleana é mais simples, portanto, a adição. Agarro num sólido, adiciono outro sólido e obtenho um sólido único final. Portanto, muito simples, não tem nada que saber. Segunda operação, o corte. E o corte tem várias possibilidades. O corte apagando o sólido cortante ou mantendo o sólido cortante, sendo que o resultado final é o mesmo. Portanto, eu vou escolher a opção apagar o sólido cortante. Portanto, dou o cortante, dou o sólido a ser transformado e obtenho qualquer coisa como isto. Por último, a operação booleana de interseção, que basicamente nos permite escolher dois sólidos e vai resultar na área em comum destes dois sólidos. Portanto, são operações muito simples. Além destas operações básicas, temos ainda operações como são o corte seletivo e a adição seletiva. Portanto, o corte seletivo é igual à adição seletiva com a simples diferença de que estamos a cortar. Vou-vos mostrar a adição seletiva, penso que é mais... que exemplifica o restante, portanto, e é mais simples de mostrar. Eu vou abrir aqui um desenho novo. Para tal, vou fazer a inserção aqui de um perfil. Por exemplo, um perfil em U. E vou inserir um cilindro para adicionar a este perfil. Portanto, sem preocupações absolutamente nenhumas do posicionamento, simplesmente num sítio que permita de facto essa adição. Portanto, tenho aqui um cilindro a intersetar um perfil em U e quero fazer uma adição seletiva deste cilindro ao perfil. Portanto, basicamente, venho aqui assim este comando, adição seletiva, escolho o sólido a adicionar na secção que pretendo adicionar, pode ser, por exemplo, esta secção central, sólido onde vai ser adicionado e, como podem ver, automaticamente fez esta adição. Portanto, muito simples de usar, não tem qualquer complicação. Depois, além destas ditas funções básicas comuns, mesmo com estas variantes, existem algumas funções mais, que são funções já de alguma transformação dos sólidos, mas que basicamente são tudo funções que dizem respeito à remoção de material. Eu vou novamente inserir um sólido e vou tentar aqui executar estas três operações comuns de que falo, que são basicamente o furo, a fresagem e o escatel. Portanto, furo. Seleciono o sólido onde quero executar esta operação booleana, defino as condições do meu furo, portanto posiciono, não vale aqui muito a pena perder tempo com isto, e cá tenho um furo feito. Pronto. Por exemplo, a segunda operação, fresar, sempre selecionar o meu sólido, tenho que o posicionar, algures. Basicamente vai remeter como se fosse uma operação de corte, exceto que é uma forma pré-definida e tenho aqui um rasgo feito como se fosse por fresagem. Por último, tenho aqui assim o escatel,
que me permite definir aqui umas determinadas dimensões. Tentar posicionar isto aqui para ver se não rasgamos o sólido lado a lado. Ok, parece-me bem. E basicamente também permite fazer a inserção automática de uma forma pré-definida, no caso, um escatel. Portanto, estas são as operações que temos para, podemos chamar de operações booleanas. Agora, ao falar das operações booleanas, era inevitável que tivéssemos que falar também deste comando que diz editar árvore booleana. Portanto, estas operações booleanas, quando são executadas nos sólidos do nosso ambiente de trabalho, formam uma cadeia de acontecimentos com uma determinada ordem e que conduzem, obviamente, a uma forma final do sólido. Mas esta ordem pode ser editada e alterada, e o interesse desta funcionalidade é que com isto podemos influenciar de maneiras diferentes a forma final do nosso sólido. Vou-vos mostrar um exemplo muito simples daquilo que podemos fazer com esta funcionalidade. Para tal, vou inserir 3 sólidos, 3 cubos. Portanto, um primeiro com 100 mm. Cá está ele. Vou inserir um segundo ligeiramente menor para poder fazer, perdão, assim não seria menor, portanto, ligeiramente menor para fazer a interseção dentro deste, ok? E um terceiro cubo ainda, menor que os outros dois, onde vou inseri-lo aqui a um canto. Pronto. Então agora o que eu vou fazer aqui alguns acontecimentos, operações booleanas básicas, vou fazer um corte deste pequenino ao sólido do meio e vejam que tenho um sólido transformado, alguns lá no meio, tenho o meu ainda imutável e inalterado por fora. E vou novamente agora fazer ao grande, vou tirar este pequeno que está no meio, pronto, e basicamente abrir uma caixa, pronto, que é o resultado final de todas estas operações que eu fiz. Se eu for editar a minha árvore booleana, portanto a árvore booleana está aqui à mostra, tenho aqui esta sequência de acontecimentos em que tenho aqui este sólido 50 por 50 que está na dependência do sólido anterior, portanto isto levou a esta forma que está aqui, mas eu simplesmente pela alteração desta sequência, por exemplo, este cubo aqui, portanto se eu disser selecionei, cliquei em cima dele, vou terminar a seleção e vou dizer mover para depois deste senhor aqui, dizendo ok, move. E automaticamente vejam que a ordem aqui inverteu. Este acontecimento desta caixa passou para o mesmo nível que o sólido anterior e vejam o resultado final completamente diferente daquilo que nós tínhamos. Pronto, isto é um pequeno exemplo, é um exemplo, se quiserem, académico, para vos ilustrar a possibilidade de podermos trabalhar com estas funções aqui, portanto, ao nível dos níveis de acontecimentos e depois mover antes ou depois também relativamente àquilo que aqui aparece. Portanto, isto em conjunto com algumas funções que vamos falar ainda até ao final destas aulas aqui deste curso, dá-vos potencialidades muito grandes para terem um controle quase total sobre os sólidos que podem criar dentro do varicado.